Meu nome é Isabela Ferreira, mas para os meus avós, Dona Helena e seu Antônio, eu era apenas Bela, a neta que herdou deles o amor pelo concreto, pelo desenho e, mais importante, a dignidade. O que eu vou contar aconteceu na noite de Natal, no apartamento luxuoso dos meus pais, no Morumbi, em São Paulo. O clima estava denso, pesado, apesar das luzes piscarem em sincronia no pinheiro de 8 metros que a minha mãe, Marisa, insistia em manter na sala. Eu estava lá, não por espírito natalino, mas para finalmente soltar a bomba que eu carregava há exatos 6 meses. Uma bomba que não faria barulho, mas que implodiria o mundo de Dr. Elias, meu pai, um homem que eu amei e que, aos olhos de todos, era um pilar de sucesso e integridade, o herdeiro perfeito do império imobiliário que os meus avós haviam construído do zero. Eles vieram do interior de Minas Gerais, com nada além da promessa de que o trabalho honesto constrói castelos. E construíram. A construtora Ferreira era o legado deles, uma fortuna avaliada em centenas de milhões, que deveria ser dividida entre eu e meu pai. Mas quando o câncer levou Dona Helena e seu Antônio em um intervalo de apenas 3 meses, a ganância do meu pai, antes latente, irrompeu como uma força destrutiva e silenciosa. Na leitura do testamento, o advogado, Dr. Wanderley, um amigo de longa data da família, leu as cláusulas com a voz grave e inabalável que parecia carregar o peso dos mortos. 50% para doutor Elias e 50% para mim, com a condição de que ambos mantivéssemos a ética Ferreira, o código de conduta que meus avós haviam escrito à mão em um velho caderno. Meu pai sorriu, um sorriso forçado que não alcançava os olhos. Apertou minha mão e murmurou que, finalmente, as coisas estavam onde deveriam estar. Aquele sorriso foi a primeira rachadura na imagem de homem de bem que ele havia construído. Eu sou arquiteta, acostumada a ver falhas estruturais onde os leigos veem apenas paredes pintadas, e aquela rachadura, sutil como era, me gritou perigo. A herança dos meus avós não era apenas dinheiro, era um ideal de vida, e eu sabia que meu pai estava prestes a demolir tudo. Eu me mudei para o apartamento deles, que fica na parte mais antiga do Morumbi, uma casa que ele tentava me convencer a vender, sob o pretexto de que era velha e precisava de modernização. Ele dizia que a minha parte de 50% era muito mais do que eu. Uma arquiteta recém-formada que mal tinha clientes em uma cidade saturada, precisava. A pressão começou a se intensificar. Ligações diárias, sugestões veladas e até mesmo um investimento de alto risco que ele me sugeriu para multiplicar minha parte, que na verdade era uma manobra para drenar meus bens mais líquidos. Ele não entendia que, para mim, a herança não era a chave para um novo luxo, mas o alicerce para construir o sonho de meus avós. Habitação popular digna. Um projeto que eu havia discutido com eles antes de morrerem. Ele não via valor em nada que não ostentasse cifras exorbitantes. Naquela noite de Natal, enquanto a família se reunia, minha tia gananciosa que sempre me ignorou e meu primo que vivia de favores, eu sabia que a encenação da família perfeita chegaria ao fim. Eu estava sentada à mesa, de frente para ele, e sentia o peso da verdade no bolso interno do meu blazer. Uma gravação. Não de uma conversa, mas de algo muito mais sujo. Algo que ele jamais imaginou que eu fosse capaz de descobrir. A vingança, para mim, não era um ato de raiva, mas um ato de justiça em nome daqueles que não podiam mais se defender. Era a prova de que a ética Ferreira, o princípio mais valioso da família, não havia morrido com os seus fundadores. E antes que eu avance para o ponto onde tudo começou a ruir para ele, onde ele veria a sua imagem desmoronar, quero te pedir para fazer algo que vai impulsionar esta história a alcançar quem mais precisa. Se esta história de justiça familiar ressoa com você, se você já se sentiu traído por quem deveria te amar, então clique no botão de gostei agora mesmo e se inscreva no canal. Fazendo isso, você nos ajuda a quebrar os algoritmos e a levar a verdade a milhões de pessoas que buscam a coragem para enfrentar a ganância em suas próprias vidas. O contraste entre a vida que eu levava e o que meu pai esperava de mim era um abismo. Enquanto ele perseguia contratos de milhões, dirigia carros importados e frequentava os círculos mais exclusivos de São Paulo, eu me contentava em reformar pequenos apartamentos na periferia, projetando soluções inteligentes para famílias de baixa renda. Essa paixão vinha de Dona Helena e seu Antônio. Eles me levavam desde criança para as obras, me ensinando que o tijolo e o cimento eram a base não apenas de edifícios, mas de vidas seguras. Eu me lembro perfeitamente de uma tarde em que meu pai, Elias, chegou em casa furioso. Ele tinha acabado de ser rejeitado por meus avós,
para um investimento arriscado em offshores. Ele esbravejava, chamando-os de velhos ultrapassados e mão de vaca, dizendo que eles estavam sentados em uma mina de ouro e não sabiam usá-la. Na época, eu tinha 10 anos e estava desenhando uma casa com telhado verde no chão da sala. Meu avô me puxou para o lado e disse com a voz baixa e firme: Bella, a riqueza de verdade não está no que você gasta, mas no que você constrói de pé, naquilo que dura e não se desvaloriza com a primeira crise. Seu pai só vê a casca, não a semente. Aquela frase ecoou em mim a vida inteira. Meu pai era o filho único, o herdeiro natural, mas na visão dos meus avós, ele era um risco de liquefação. Eles financiaram a faculdade dele de medicina, ajudaram-no a montar uma clínica, mas sempre se recusaram a dar-lhe acesso irrestrito ao caixa da construtora. Essa recusa criou uma mágoa profunda, um ressentimento que ele guardou por décadas, escondido sob a fachada de filho dedicado. Ele frequentava o clube com eles, jantava todos os domingos, mas tudo era um cálculo, um investimento de tempo para garantir o acesso futuro ao tesouro. Eu, por outro lado, frequentava a casa deles para aprender a fazer o pão de queijo da vovó, para ouvir as histórias do sertão, para debater as curvas de um telhado. O meu tempo com eles era puro, desinteressado, e eles sabiam disso. No fundo, a cláusula do testamento que exigia que a ética Ferreira fosse mantida não era apenas um desejo, era um mecanismo de defesa contra o próprio filho, uma forma póstuma de controle para proteger o legado. Mas meu pai, Dr. Elias, via a ética como uma relíquia sentimental, uma folha de papel sem valor legal. A minha desconfiança começou a tomar corpo nas semanas que se seguiram à leitura do testamento. Eu estava na casa dos avós, catalogando os livros de arquitetura, quando encontrei uma pasta esquecida na gaveta da escrivaninha do meu avô. Não era um documento de milhões, mas sim uma série de e-mails trocados com o Dr. Wanderley, o advogado, nos meses anteriores às suas mortes. Os e-mails falavam sobre medidas protetivas contra a gestão impetuosa do meu pai e mencionavam a criação de uma auditoria paralela nos balanços da construtora. O testamento de 50-50, que parecia justo, era na verdade uma armadilha sutil. Meus avós sabiam que meu pai tentaria me comprar ou me pressionar a vender minha parte. Mas o que eles temiam de verdade não era a venda, mas sim o que ele faria com a gestão do negócio. A construtora Ferreira era sólida, com 0 dívidas, resultado de uma gestão conservadora, focada em qualidade. E o receio deles era que meu pai injetasse dinheiro em projetos de risco. Ou pior, desviasse fundos para cobrir suas próprias perdas. Essa descoberta me fez sentir um calafrio na espinha. A mágoa deu lugar à determinação. Eu não estava mais lutando apenas pela minha parte, mas pela memória dos meus avós e pela sobrevivência do legado deles. Aquele apartamento no Morumbi, na noite de Natal, se tornaria o palco do acerto de contas, a arena onde a fachada cairia e a verdade, fria e cortante, seria exposta. Eu precisava ir além das suspeitas. Eu precisava da prova, da gravação, do áudio irrefutável que provaria o crime na frente de todos. Eu sabia que ele não cederia sem uma luta, mas eu tinha algo que ele nunca esperaria: a mesma paciência e a mesma capacidade de observação dos meus avós. Meu plano, silencioso e preciso, estava em andamento. E à medida que a véspera de Natal se aproximava, o tic-tac da minha vingança particular se tornava ensurdecedor. A minha investigação começou de forma sutil, quase como um jogo de esconde-esconde. Eu usei minhas habilidades de arquiteta e minha familiaridade com a casa dos avós. Eu sabia que a construtora Ferreira, embora moderna em seus projetos, mantinha seus arquivos financeiros em um servidor físico na antiga casa, um escritório que meu avô usava para manter a papelada mais sensível longe da sede oficial. Meu pai nunca desconfiou disso, pois ele desprezava a velharia do meu avô. A minha primeira pista concreta veio quando eu o ouvi ao telefone na sala de estar semanas antes do Natal. Ele falava com um cúmplice sobre liquidar a hipoteca de um dos terrenos mais valiosos da construtora, um lote em Alphaville que valia uma fortuna. A voz dele estava baixa, nervosa, e ele usou a palavra urgente várias vezes. Aquilo era um cheque em branco. A construtora Ferreira nunca teve hipoteca. Meus avós eram avessos a dívidas. Eu sabia que a hipoteca era, na verdade, uma manobra para desviar o terreno para uma holding de fachada, provavelmente para cobrir um rombo financeiro pessoal. Naquela noite, eu entrei no antigo escritório do meu avô. Usando uma chave mestra que ele me dera anos atrás, encontrei o servidor. Não consegui hackear a senha, claro,
mas notei algo que a minha expertise em sistemas de automação de residências me permitiu identificar. Um pequeno roteador de backup, que ele usava para transferências de grandes arquivos para um disco externo de segurança. Eu me lembrava de ter configurado aquele sistema para ele, anos antes. O que eu precisava era de tempo e uma oportunidade. A oportunidade surgiu quando meu pai foi para Búzios, no Rio de Janeiro, com minha mãe por um feriado prolongado. Eu disse a ele que ficaria em São Paulo para trabalhar em um projeto. Na verdade, eu passei as 72 horas seguintes imersa nos arquivos da construtora Ferreira. Usei meu laptop, conectei-o ao roteador de backup e comecei a rastrear as transferências mais recentes. A primeira coisa que encontrei foi um e-mail de Dr. Elias para um advogado particular que não era o Dr. Wanderley, discutindo a renegociação de contratos de empreiteiros com o objetivo de superestimar custos e gerar propinas, mas o verdadeiro golpe, o roubo da herança, estava em um arquivo Excel criptografado, que consegui decifrar com uma senha que meu avô usava em todos os seus dispositivos, o nome da nossa cachorra de infância seguido pelo ano em que ele me levou para a primeira obra. O conteúdo da planilha era devastador. Meu pai havia movimentado, em apenas 6 meses, mais de 60% dos ativos líquidos da herança, transferindo-os para contas em paraísos fiscais, usando a construtora Ferreira como garantia em empréstimos pessoais de alto risco. Ele estava vendendo o legado dos meus avós em pedaços, para sustentar o seu próprio estilo de vida insustentável e cobrir dívidas de jogo. A raiva que eu senti não era a de uma neta roubada, mas a de uma arquiteta vendo uma fundação ser destruída por dentro. Eu não podia apenas denunciá-lo. Eu precisava de uma prova que funcionasse como um soco no estômago, um documento vivo. Foi então que me lembrei da conversa que tive com o Dr. Wanderley. O advogado leal aos meus avós me havia dito que só a prova irrefutável, apresentada em um contexto onde meu pai não pudesse negar a voz e o conteúdo, selaria o destino legal dele. A ideia da gravação começou a se formar. Uma armadilha meticulosa para que ele confessasse, ou pelo menos detalhasse o esquema, de viva voz, diante da única pessoa que ele jamais consideraria uma ameaça. Eu. Eu já tinha os documentos. Agora, eu ia construir a minha narrativa, o meu roteiro de vingança, com a mesma precisão que eu usava para traçar a planta de um arranha-céu. Eu o faria na noite mais simbólica do ano, onde a hipocrisia de nossa família atingia o seu ápice. A minha estratégia para a gravação foi cirúrgica, projetada para extrair a confissão sem levantar suspeitas. Eu sabia que meu pai era arrogante. Ele nunca imaginaria que sua filha, artista, que só falava de plantas e concretos sustentáveis, pudesse estar no seu encalço financeiro. Ele me via como ingênua e inofensiva. Essa presunção foi a minha arma mais poderosa. Eu usei um gravador de áudio de alta fidelidade, disfarçado em um broche que ganhei da minha avó, e que ele sempre ridicularizou. O broche tinha um pequeno diamante falso, mas a carcaça de ouro, que eu mesma modifiquei, escondia o microfone minúsculo e a bateria de longa duração. Eu precisava de um ambiente controlado. Liguei para meu pai no dia 23 de dezembro, fingindo estar desesperada. Eu disse que tinha recebido uma notificação do Dr. Wanderley sobre o atraso no inventário e que precisava do guia dele para entender um documento complicado sobre a liquidez dos bens. Meu pai, com a vaidade ferida pela ideia de estar atrasado ou parecer incompetente, caiu na hora. Ele marcou um café na manhã de véspera de Natal, na sala de reuniões da construtora Ferreira, um ambiente neutro, mas que me deu o pretexto perfeito para estar ali e para que a voz dele fosse captada com clareza cristalina, sem ruídos domésticos. No dia 24, cheguei vestindo um blazer preto, com o broche estrategicamente posicionado. Eu agi como a filha desamparada, a arquiteta perdida em números. Eu fiz perguntas ingênuas, mas com foco, usando a terminologia exata da planilha que eu havia decifrado. Pai, esse termo, desincorporação de ativos, neste lote da Faria Lima, significa que estamos vendendo por um preço abaixo do mercado, certo? Ele sorriu com superioridade. Bela, minha querida, isso é complexo. É uma manobra de engenharia financeira. Sim, vendemos mais barato, mas o dinheiro, digamos, volta de outra forma. É uma antecipação de capital. Um jeito de liberar fundos que estão presos. Você não entenderia. E foi então que a armadilha se fechou. Eu perguntei sobre a hipoteca em Alphaville, fingindo que o documento era apenas uma nota de rodapé. E o terreno em Alphaville, pai? O vovô tinha dito que era a reserva de valor da empresa. Ele está hipotecado,
mas o Dr. Wanderley disse que a construtora não contrai dívidas há 20 anos. O que aconteceu, afinal? Meu pai, cansado e querendo encerrar o assunto, cometeu o erro fatal. Ele relaxou, assumindo a sua superioridade e jogando fora a cautela. Isabela, para de ser criança. Eu precisei do dinheiro, sim. Usei o terreno como garantia para um empréstimo pessoal, está bem? Eu sou o filho, o herdeiro principal, e eles me negaram isso a vida toda. Agora, eu pego o que é meu. Esse dinheiro é meu por direito, não por uma esmola de testamento. Não se preocupe, a construtora paga. Você vai ter sua metade, mas ela vai vir mais diluída, da forma que eu planejei. Não se preocupe com a ética ou com as bobagens dos velhos. Você só precisa manter a boca fechada. Ele riu, uma risada gutural e fria, de quem se sente invencível. Naquele momento, a gravação capturou não apenas as palavras, mas a essência de sua traição. Eu terminei a reunião, agradeci pela explicação e saí com o coração batendo forte, sentindo a adrenalina de ter capturado a prova do crime em flagrante. Naquela noite, a família se reuniria para o jantar de Natal. Minha mãe, Marisa, havia feito um banquete, bacalhau à Brás, peru, rabanada. Na superfície, tudo era luxo e harmonia, mas eu sabia que aquela mesa posta era, na verdade, o meu tribunal, e meu pai, sem saber, estava prestes a ser confrontado. Minha vingança não seria gritos nem lágrimas, seria a frieza da verdade, entregue em voz alta, na frente de todos. A gravação estava a postos, e o meu próprio final, que eu havia planejado como uma retaliação, começava a se transformar em algo mais profundo, algo que exigiria de mim uma coragem diferente, a coragem de perdoar. O apartamento no Morumbi, na véspera de Natal, era um palco de hipocrisia. A mesa de jantar, longa e imponente para 20 pessoas, refletia o esplendor da riqueza, mas também a frieza das relações. Minha mãe, Marisa, vestida de vermelho carmim, supervisionava os empregados com a precisão de uma general, garantindo que a casca da perfeição fosse mantida. Meu pai, Dr. Elias, recebia os convidados com a pompa de um anfitrião, um sorriso fácil e a mão no ombro de todos que passavam. Tia Sônia, a irmã de minha mãe, e seu marido, o advogado decadente, Dr. Carvalho, já estavam instalados, com os olhos de abutre sobre o champanhe e os canapés caríssimos. Eu me vesti com o meu melhor, um vestido de seda preta, simples e discreto, que me dava a sensação de invisibilidade calculada. Eu não queria ser notada, mas queria que o meu impacto fosse sentido. Eu estava sentada na ponta da mesa, em frente ao meu pai, com o broche gravador, agora desligado, preso firmemente ao meu peito, um amuleto de justiça. Os pratos foram servidos. A conversa, superficial e barulhenta, girava em torno de viagens de luxo e dos novos empreendimentos imobiliários que meu pai supervisionaria, agora que tinha total controle da construtora Ferreira. Era a deixa que eu esperava. Eu esperei o primeiro brinde ser feito e a euforia do álcool começar a soltar as línguas. Minha prima, Juliana, uma influenciadora digital que vivia à custa dos pais, tentou me ridicularizar. Ah, Bela, ainda nas suas casinhas populares? Papai me disse que você está vendendo sua parte para investir em algo mais lucrativo. Já era hora de sair do subsolo, né? Todos riram, inclusive meu pai, que me lançou um olhar cúmplice, de quem tem um segredo inofensivo com a filha. Aquele escárnio foi o combustível final. Eu olhei diretamente para meu pai. Seus olhos brilhavam de satisfação e de um cinismo inabalável. Eu peguei meu celular, que estava ao lado do prato, e o conectei a uma pequena caixa de som Bluetooth que eu havia disfarçado dentro de uma luminária de Natal em miniatura. Um presente que a minha avó havia me dado, estrategicamente colocada no centro da mesa. O volume estava baixo, mas o suficiente para quebrar o ruído ambiente. Juliana, eu comecei, minha voz calma e fria, com a precisão de um laser. A minha parte está mais segura do que você imagina. E não, eu não estou vendendo. Na verdade, estou apenas garantindo que o legado do vovô e da vovó não seja transformado em um cassino pessoal. O sorriso do meu pai desapareceu. Ele tentou intervir, a voz aguda. Bela, o que é isso? Que grosseria é essa no Natal? Eu o ignorei. Em seguida, eu fiz a jogada final. Eu abri o aplicativo de áudio no meu celular, encontrei o arquivo e pressionei play. O som começou a sair, baixo, mas claro, na voz inconfundível do meu pai, gravada horas antes. A sala, antes barulhenta, mergulhou em um silêncio absoluto e ensurdecedor. O áudio começou com a minha voz,
ingênua e perdida. Pai, esse termo desincorporação de ativos neste lote da Faria Lima significa que estamos vendendo por um preço abaixo do mercado, certo? E depois a voz dele, clara e arrogante. Bela, minha querida, isso é complexo. É uma manobra de engenharia financeira. Sim, vendemos mais barato, mas o dinheiro, digamos, volta de outra forma. É uma antecipação de capital. Um jeito de liberar fundos que estão presos. Você não entenderia. O murmúrio na mesa começou a crescer. Mas eu não parei. Deixei o áudio correr, expondo o esquema do terreno de Alphaville, a confissão do empréstimo pessoal e, finalmente, a risada cínica e a frase devastadora. Eu sou o filho, o herdeiro principal, e eles me negaram isso a vida toda. Agora eu pego o que é meu. Esse dinheiro é meu por direito, não por uma esmola de testamento. Não se preocupe com a ética ou com as bobagens dos velhos. Você só precisa manter a boca fechada. O silêncio que se seguiu não era de Natal, era de funeral. O som da confissão do meu pai, Dr. Elias, pairou no ar como um veneno. A sua imagem de homem de negócios impecável e filho dedicado se quebrou em 1000 pedaços diante dos olhos de todos. O choque foi universal, mas a reação dele foi a mais violenta. Seus olhos, antes cheios de cinismo, se transformaram em 2 fendas de fúria cega. Ele se levantou da cadeira com um ímpeto que derrubou a taça de cristal que estava ao seu lado, o líquido vermelho sangue do vinho derramando sobre a toalha branca, criando uma mancha dramática, o símbolo perfeito da sujeira que ele tentou esconder. A cena era de luta corporal, não de punhos, mas de poder e agressão verbal, a visualização da briga de leões que ocorre na esfera da elite. Meu pai avançou sobre a mesa, ignorando os convidados assustados, e tentou agarrar a luminária caixa de som, mas eu fui mais rápida. Eu me levantei, puxando o broche do meu blazer, e o coloquei sobre a mesa, como um troféu de caça. Está tudo aqui, pai, eu disse, a voz ainda calma, o que era a minha maior ofensa. Cada detalhe, cada transferência, cada contato com o seu advogado particular, o mesmo que eu denunciei hoje ao Conselho Regional de Medicina por cumplicidade em crime financeiro. Os balanços reais já foram enviados. Eu não roubei nada, eu apenas recuperei o que você tentou desviar. A herança dos meus avós está segura. Minha mãe, Marisa, finalmente quebrou o silêncio com um grito abafado, mas foi tia Sônia quem reagiu com a fúria da ganância frustrada. Ela se levantou cambaleando e veio em minha direção berrando. Sua vadia ingrata! Você arruinou a nossa família por causa de dinheiro! Quem você pensa que é? Ela tentou me agredir, as mãos esticadas, mas o Dr. Wanderley, que eu havia convidado e estava discretamente na sala de estar, surgiu do nada e a conteve com a dignidade que o meu pai havia perdido. Senhora Sônia, recomponha-se. A denúncia de Isabela é robusta. Seu irmão, Dr. Elias, está sob investigação por apropriação indébita e fraude contra a massa hereditária. A expressão de meu pai, vendo seu advogado de confiança ali, confirmando o golpe, foi de derrota total. Ele não era mais o médico poderoso. Era apenas um homem velho e envergonhado, encurralado pela própria ambição. Ele se virou para mim, os olhos cheios de lágrimas de raiva e desespero, não de remorso. Você... Sua traidora! Você fez isso com seu próprio pai! Ele gritou, a voz falhando, e a plateia, antes julgadora, recuou. O caos se instalou. Os convidados começaram a se retirar apressadamente, cada um carregando a fofoca mais quente da noite de Natal de São Paulo. Minha mãe desabou em lágrimas. Dr. Elias tentou correr, mas o peso da verdade o fez parar. Eu o observei, não com triunfo, mas com uma dor profunda e fria. A vingança, afinal, era apenas uma sensação vazia. A constatação de que o dinheiro havia corrompido a única relação familiar que me restava. O que veio em seguida foi o mais inesperado. O apartamento se esvaziou rapidamente, restando apenas eu, meu pai, minha mãe e o Dr. Wanderley. A mesa, antes suntuosa, parecia um campo de batalha, com a mancha de vinho e os pratos pela metade. O meu pai estava sentado, com a cabeça entre as mãos, a imagem da ruína. Minha mãe, em um canto, chorava silenciosamente, mais pela vergonha social do que pelo crime. Eu me aproximei do meu pai. O Dr. Wanderley tentou me impedir, mas eu fiz um gesto com a mão. Eu não estava mais em modo de ataque. Pai, eu disse, a voz baixa. Eu não fiz isso por dinheiro. Eu fiz isso pela memória. Pelos princípios que eles tentaram te ensinar a vida inteira.
Os princípios que você jogou no lixo para cobrir as suas dívidas pessoais. Eu tinha os documentos para fazer isso no sigilo, mas eu precisei que você ouvisse na frente de todos o que a sua ganância fez com você. Ele levantou a cabeça. Não havia ódio em seus olhos, mas uma vergonha esmagadora, a consciência de ter sido pego e desmascarado. A vingança, a exposição pública, havia funcionado como um choque elétrico. Ele viu a si mesmo através dos olhos dos outros, e pela primeira vez em anos, viu a verdade. Eu não sei o que fazer, Bella, ele sussurrou, a voz de um garoto perdido, não a de um magnata. E ali estava a minha chance de quebrar o ciclo, de transformar a vingança em algo que meus avós realmente gostariam. Perdão e mudança. Você vai fazer o que o vovô faria, eu respondi. Você vai confessar, vai cooperar com a auditoria total, vai restituir cada centavo desviado e vai doar a sua parte da herança para a criação da Fundação Dona Helena e seu Antônio. Uma fundação focada em habitação social, o sonho que o senhor desprezou a vida toda. Eu vou administrá-la. E você, como forma de reparação, vai ser o médico voluntário nas comunidades onde nós vamos construir. A proposta era inesperada, mas não era um ultimato frio. Era um convite à redenção. Ele hesitou por um longo minuto. Aceitar significava abdicar de sua fortuna e de seu estilo de vida, mas significava também salvar seu nome de uma prisão. E talvez, salvar sua alma. Ele olhou para o broche em cima da mesa, o broche que continha a prova de seu crime, e depois para mim. Ele assentiu. Um movimento lento, pesado, mas definitivo. Eu farei o que for preciso, ele disse. A minha vingança, que era a prova do crime, se transformou no ato de maior generosidade da minha vida, um ato que o forçava a abraçar a ética que ele tanto desprezara. Nos meses seguintes, ele vendeu o apartamento no Morumbi e, junto com minha mãe, mudou-se para uma casa modesta no interior de São Paulo. Ele começou a trabalhar na fundação, sem salário, apenas pela causa. Eu passei a administrar a construtora Ferreira, não mais como a artista ingênua, mas como a presidente focada em projetos sociais, restaurando o legado e o nome da empresa. A nossa família encontrou uma forma de união, não pela riqueza, mas pelo propósito comum, uma base mais sólida e verdadeira. Meu pai e eu passamos a nos comunicar de uma forma que nunca havíamos feito, trabalhando lado a lado, não por dinheiro, mas por vidas. Ele estava aprendendo o que meus avós sempre souberam, que a maior riqueza está no que você dá, não no que você pega. O legado dos meus avós, a Ética Ferreira, estava agora gravado não em um papel, mas nas fundações de dezenas de novas casas populares. O dinheiro que meu pai tentou roubar estava sendo usado para construir um futuro digno para famílias inteiras. E ele, o homem que buscou a glória e o lucro, encontrou um propósito em um consultório simples, atendendo pessoas carentes. Minha mãe, que antes só se importava com status, passou a organizar os eventos de arrecadação de fundos da fundação, encontrando, pela primeira vez, satisfação em algo além do luxo. A minha vingança foi transformar o destruidor no construtor, o ladrão no benfeitor. A gravação, a prova do crime, foi destruída por mim no dia em que assinamos os papéis da fundação. Aquele era o meu ato de perdão, a libertação do passado. A herança, que começou com a morte e a traição, floresceu em um novo propósito de vida. A vida me ensinou que a melhor forma de se vingar de alguém que te traiu não é destruí-lo, mas sim mostrar a ele a grandiosidade do caminho que ele rejeitou. O meu pai não voltou a ser o que era. Ele se tornou a melhor versão de si mesmo. E eu, a neta que ninguém levava a sério, me tornei a guardiã do verdadeiro ouro da família. O caráter. O que você acha? A minha escolha de expor o meu pai publicamente, para forçá-lo a uma mudança de vida, foi a atitude certa ou o perdão deveria ter vindo no silêncio? Deixe sua opinião sincera nos comentários abaixo. Seu ponto de vista é crucial para entender a verdadeira complexidade da justiça familiar. E se esta história te tocou profundamente, ative o sino de notificações para não perder nenhuma das nossas próximas narrativas sobre viradas de vida e justiça.